Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Semifinal e a final garantida em Itaquera, na Neoquímica Arena. Acho que isso é o mais importante dessa vitória sobre o Mirassol. Com um ou outro sustinho, mas muito pouca coisa, né? Dá pra dizer que foi uma classificação tranquila, ou pelo menos de certa forma foi, né, gente? Porque quando estava 1-0, o Corinthians desperdiçou muitas chances, né? E aí tomou um gol ali que foi anulado por impedimento, teve uma outra bolinha que passou perto e tal, mas no geral o Corinthians sempre teve a possibilidade, abriu o placar cedo, né? 20 e poucos minutos do primeiro tempo, já poderia ter aberto antes, abre o placar e poderia ter feito mais no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Mirassol se solta, porque jogo único tem disso, né? O jogo fica um pouco mais aberto, poderia até ampliar o marcador e isso acabou acontecendo só depois da entrada do Angileri, e a gente vai falar sobre ele, né, que estreou muito bem, já com uma assistência. Então, o Corinthians faz um 2-0, uma falha do Muralha, né, no segundo gol, depois ele teve, antes um pouco, teve uma outra falha numa saída de bola, né, num recuo do Alain Pereur, em que ele deu uma vacilada, e aí depois ele faz a defesa no chute do José Martínez. O Yuri Alberto perde um gol claro também, mas tinha impedimento na origem da jogada. Enfim, foi um jogo movimentado em que o 2-0 acabou saindo barato pelo que foi o jogo. E aí, né, o mais importante aconteceu, que foi justamente a classificação. O Ramon Dias mudou o time, mexeu o time, e a gente precisa falar sobre essas circunstâncias aí. A começar pela defesa. A gente falava aqui, né, curiosamente, depois do último jogo, de que o André Ramalho precisava de um descanso, né? Precisava de um banco de reservas, natural, não é crime para ninguém, não é sepultar o jogador no clube, a gente tem que começar a normalizar esse tipo de coisa. A própria comissão técnica do Corinthians revezou bastante, então não fazia muito sentido você insistir com um cara que não estava jogando bem. E eu sou fã do André Ramalho, eu sei daquilo que ele já entregou para o Corinthians, vocês todos sabem também, especialmente numa linha de três. Depois, quando o formato, né, tático do time se alterou com a chegada de novos jogadores do meio para frente, né, o Carrilho, o Memphis e tal, o time incorporou e ele, pelo bom momento do time também, continuou jogando bem. A questão é que ele terminou o ano de uma forma, mas não começou o ano da mesma forma. E a gente falava aqui, olha, de algumas duplas testadas aí pelo Ramon, dois jogadores, né? Tem uma dupla aí que não tomou gol, que foi a em 3 jogos, pelo menos, né? Nos 3 jogos vazados, era essa a dupla, Félix Torres e João Pedro Tchoca. O Tchoca mesmo conquistou a titularidade ao longo do Campeonato Paulista, né? Especialmente na vaga do Kaká, que não estava entregando, e o Tchoca realmente querendo e pedindo passagem. E tinha o Gustavo Henrique machucado. Então a gente estava tentando entender de que maneira ele montava essa dupla. Ele escolheu para esse jogo o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Já foi bem diferente. Eu preciso ser justo aqui. O Félix Torres vem jogando bem esse ano, cara. Ele nunca foi alçado à condição de titular, ele sempre foi dentro de uma defesa alternativa e muitas vezes tendo que jogar com o Kaká ou quando ele jogou com o João Pedro Tchoca e, cara, nas vezes em que ele foi acionado, ele foi bem, como nessa partida. O Félix Torres, ele tem as suas limitações, ele é um rebatedor, né? Ele é um zagueiro mais, digamos, mais simplificado e que bom, desde que ele perceba isso, né? O que me incomoda é muitas vezes um zagueiro que tem as suas limitações técnicas e que daqui a pouco tenta sair jogando ou busca um enfeite aqui, outro ali. O Félix Torres sabe, ele é muito forte fisicamente, ele não é tão veloz, mas ele tem sido nesse ano muito ágil, posicionado, simplificando as ações, muito concentrado. Eu me incomodava um pouco às vezes a dispersão do Félix Torres em alguns momentos. É um cara de Copa do Mundo e seleção equatoriana. E o Corinthians pagou caro para tirá-lo do Santos Laguna do México. Não podia ser tão ruim assim como em muitas vezes ele apareceu. Ele está bem. E hoje fez uma boa atuação ao lado do Gustavo Henrique, que deu uma vaciladinha numa subida do Alain Pereur, que cabeceou, a bola passou por cima, o Mateuzinho até estava na jogada, mas foi um lance de mais perigo, assim, né? E o Gustavo Henrique é muito alto, né? Então o Alain Pereur conseguiu subir ali. Um problema que a defesa do Corinthians vem enfrentando. Mas também, se a gente for analisar que talvez o Mirassol não tenha exigido tanto assim. Eu não vou por esse lado, porque times bem inferiores tecnicamente ao próprio Mirassol deram trabalho para a defesa do Corinthians. Então, quando o Corinthians passa ileso, sem tomar gols e com poucas chances criadas, eu preciso valorizar. Foi um Corinthians que tomou gols e sofreu contra Guarani,
da Série C do Campeonato Brasileiro e contra a Universidade Central da Venezuela, que é um time estreante em Libertadores e muito inferior tecnicamente. Então, quando vai bem contra o Mirassol, que é um adversário de Série A, a gente precisa valorizar. Eu não sei se é uma nova dupla de zaga, porque o João Pedro Tchoca também estava bem. Não sei se tem uma questão aí do Gustavo Henrique precisar jogar, porque, enfim, terminou bem a temporada também, né? Eu preciso de mais tempo para vê-lo, mas foi um teste com 2 zagueiros que estão bem, e eu preciso referir que Félix Torres é um deles. Nas laterais, o Mateuzinho acho que fez um jogo correto, nada demais também, né? A galera, às vezes a gente pega no pé, muito pelo histórico, né? Então eu tento analisar jogo a jogo. Tem jogo que ele vai bem, eu vou elogiar, tem jogo que ele não vai. Enfim, eu já falei aqui que eu não acho que ele seja a solução para o Corinthians. Tô vendo um movimento muito importante na lateral esquerda, que eu gostaria de ver na lateral direita, mas não vai acontecer agora, porque a janela fechou, inclusive, né? Mas aí a gente vai para a esquerda e aí temos uma solução. Não, o Corinthians agora tem lateral. E eu não estou sendo exagerado pelos poucos minutos que o Angileri atuou e acabou dando uma assistência para o Memphis, que inclusive garantiu aí a classificação do time. Não é só isso. É porque a comparação, o nível de comparação, ele é gritante nesse momento quando você tem o Hugo e o Matheus Bidu. O Matheus Bidu, cara, assim, eu reconheço que ele terminou o ano passado muito bem, deu uma volta por cima, estava emprestado, negociado, virou titular na bola, conquistou isso, fez gols importantes, né? Terminou a temporada num time muito ajustado e ele funcionando, isso super reconheço. Esse ano ele não tá bem, especialmente defensivamente, quando a exigência começa a ser um pouco maior para o time, aí você olha e fala assim, bom, o nível de jogadores que o Corinthians tem, ele exige um nível maior em outras posições, e aí nas laterais eu entendo que não seria o caso de Mateuzinho e Matheus Bidu, muito menos o Hugo, muito menos o Hugo. Então assim, quando você tem, e o Palácios não dá para contar, o Angileri, que chega e veste a roupa de um lateral e ocupa bem aquela função, e é um cara equilibrado defensiva e ofensivamente, é um cara que inclusive se prontificou a jogar de zagueiro, ou seja, ele tem uma recomposição muito boa e ao mesmo tempo uma subida como a que ele deu, gente, é coisa de lateral de ofício. Ele avançou com a bola dominada, a marcação foi diminuindo demoradamente, porque ele teve espaço para jogar, como eu disse, o Mirassol ofereceu isso, e aí ele olha para a área, olha para a bola, olha para a área, e aí ele não olha mais pra bola. Ele só bota na cabeça do Memphis. O Muralha falhou, caiu pra dentro do gol, não sei o quê, a bola tava em cima dele. Exploda-se. O Memphis fez o movimento correto, a assistência foi maravilhosa e ele cabeceou pra fazer o 2-0. O Memphis também merece um capítulo, cara. O Memphis jogando numa função um pouco diferente, porque as mudanças não pararam por aí, né? O Ramon começou com o Bidu, depois colocou o Angileri, e no meio de campo, ele abriu com o Martínez, Carrilho na direita, o Bidon na esquerda, e o Memphis ele não foi necessariamente o meia atrás dos atacantes, mas ele foi um camisa 10, né, jogando um pouco mais de trás, mas mais pelo lado esquerdo, caindo por dentro, né, fazendo esse movimento, esse balanço. O Romero e o Yuri se alternando lá na frente no ataque. Com isso, uma disciplina tática muito importante, especialmente do Romero e do Memphis, né? O Romero mais pela direita, o Memphis mais pela esquerda, e os dois cobrindo laterais, né? O Reinaldo é um cara que sobe muito, especialmente pelo lado esquerdo, né? Então eles tiveram esse compromisso. Claro que o Memphis ainda com algumas limitações. Terminou o jogo, vi até ele sem camisa, me pareceu mais sequinho, assim, né? Eu vi a galera comentando que ele tava mais pesado. Acho que não. Acho que ele tá entrando na forma e, cara, os números dele são inquestionáveis, né? Você pode pegar um jogo do Memphis no Corinthians, invariavelmente, ou ele dá uma assistência ou ele faz um gol. Ou ele participa da jogada, ou ele influencia no jogo de alguma maneira. Não dá para desconsiderar o que o Memphis faz para o Corinthians, né? E tá classificando, sim, o Corinthians por uma semifinal. Junto do Romero. O primeiro gol é uma cabeçada muito mais difícil de pegar que a segunda, né? Rasante, numa cobrança de escanteio do Memphis. Ele no meio da defesa se abaixa até para poder fazer o cabeceio. E o Romero, enfim, 66 gols com a camisa do Corinthians, né? Passando o Jô, inclusive, como artilheiro do século XXI, que o Jô 65, agora ele 66. São 42 gols na Neoquímica Arena, dono máximo, né, desse estádio.
onde ele se sente muito bem à vontade e é um cara importante, um cara de grupo, que às vezes até ocupa um espaço à frente do Thales Magno, coisa que a gente contesta um pouco, mas não dá para dizer que ele não entrega também, né? Pode ser que um jogo ou outro ele passe batido, pode ser que o Romero daqui a pouco perca alguns gols e tal, mas daqui a pouquinho o Romero tá lá ajudando, colaborando, brigando, a gente conhece o Romero e vocês conhecem mais do que eu, né? Então foram dois caras importantes que resolveram a parada com seus gols, o Memphis com a sua assistência e o seu gol também, veja só, né? Um cara que tá sempre com números positivos. Então não dá pra gente desconsiderar isso. O Garro entra mais pra reta final, imagino eu que numa preservação, já que o Garro volta depois dos demais, emenda uma sequência gigantesca aí, né? O Corinthians tá com 15 jogos já no ano, uma coisa louca, de 3 jogos, jogos de 3 em 3 dias. E o Galo precisava num descanso, tem um jogo importantíssimo, tem uma viagem pro Equador na quarta-feira, e na semana que vem tem outro jogo importantíssimo, que pode ser um clássico, na semifinal do Paulista, então não tem sossego agora, gente. E eu entendo esse descanso pro Garro num jogo teoricamente mais controlado. O ideal seria testar o Coronado também, né? Que eu acho que teve boas oportunidades quando o Garro não estava, e aí depois quando o Garro voltou, ele simplesmente não jogou mais, mesmo quando o Corinthians precisava de um meia. Ou era o Memphis por ali, ou era o Thales Magno por dentro, e o Coronado simplesmente, né, entrando em minutos finais de partidas e tal. Coisa que eu sempre questionei, porque é um cara que tem uma qualidade que você precisa dar um tempinho um pouco a mais pra ele, pra gente até poder cobrar, né? Dá uns 20, 25, 30 minutos pro cara, não 5, né? Uns 5, 10 minutos, aí é mais difícil. Mas ele machucou, nem foi relacionado pro jogo, por conta de uma lesão muscular aí, nem tava relacionado, que é uma pena, porque eu acho que hoje ele teria jogado. De qualquer forma, o Garro entra ali, né, nos minutos finais, e aí tem uma troca tática também, né, porque aí entra o Alex Santana e o... Entra o Alex Santana, o Bidon e o Maicon, entrou o Alex Santana e o Maicon. O Martínez vai para a direita, que é uma função que ele tem adorado fazer e tá muito bem, inclusive, né, no lugar do Carrilho. Aí ele espeta um pouco mais por ali. O Maicon abre o meio-campo, né? O Maicon que tá buscando esse espaço ainda e já fez a função de primeiro volante várias vezes no Corinthians, surgiu assim, inclusive. Depois ele joga de segundo também, né? O Bidon pela esquerda, que acho que fez um baita jogo também. O Bidon e o Carrilho. Putz, cara, esses caras não jogam mal, como eles casaram ali nesse meio-campo. Mesmo que você mude o sistema, né, sendo um 4-3-3, não um 4-4-2, não um losango, ou tendo 3 atacantes, ou um meia com dois atacantes, né, ou um ponta mais aberto, enfim. De qualquer maneira que você jogar, tendo esses dois meio-campistas ali, o time constrói bem, o time funciona. Então eu tenho boas expectativas com relação a esse formato, né? Mesmo que você altere um pouquinho ali do meio para frente, né? Um repertório que o Ramon está tentando adotar aí, né? Nesse Campeonato Paulista. Não sei se a fase de testes ela ainda pode existir, né? A gente fez uma live depois do jogo, muita gente questionou o seguinte: poxa, quem sabe não testa um 3-5-2, quem sabe não testa um sistema diferente. Eu acho que agora, se você, enfim, tem uma ideia, uma mínima ideia do que fazer, tudo bem que com 3 zagueiros ele até já jogou assim ano passado. Se você já tem uma ideia do que fazer, se os seus treinamentos estão mais convincentes em relação a isso, ok. Mas é difícil, né? Você vai testar num clássico contra o Santos, você vai testar numa partida de pré-libertadores, né? Correndo o risco de ser eliminado, eu acho bem mais arriscado. Mas enfim, o modelo está aí, os jogadores estão aí, ainda estamos numa fase de rodagem, de minutagem, e isso eu reconheço, né? Porque a temporada mal começou, apesar das decisões. Então é natural que você dose um pouquinho, né? Um jogador tá desgastado aqui, vai pro banco aqui, não sei o quê. Aí você vai mudando no decorrer das partidas, especialmente quando os resultados forem vindo, né? Como foi o caso hoje, depois que estava tranquilo, aí ele começou a fazer algumas mexidas também. Garantida a final na Neoquímica Arena, né? Como eu falei, isso é importante, pela pontuação que continua, independentemente de quem o Corinthians pegar, e o confronto de semifinais depende desse jogo entre o São Paulo e o Novo Horizontino. Se o São Paulo passar vencendo, vai dar Corinthians e Santos na grande decisão da semifinal, né, numa delas, pelo menos no próximo final de semana. Se o São Paulo empatar e passar nos pênaltis, ou o Novo Horizontino passar, aí o Corinthians pega ou o São Paulo ou o Novo Horizontino, né? Ele pega o Santos, se o São Paulo vencer no tempo normal, aí ele soma 3 pontos, o São Paulo se torna no terceiro colocado, pega o Palmeiras, e aí o Corinthians pega o Santos. Então tem uma tendência
Eu sei que são mais resultados para isso não acontecer, mas eu acho que o São Paulo é favorito, né, até para jogar em casa contra o Novo Horizontino, embora seja um confronto de risco, né, que a gente sabe que o Novo Horizontino é uma boa equipe, ganhou do Palmeiras na Arena Barueri, tem o Eduardo Batista, já bateu para subir para a Série A várias vezes, então eu acho que e o São Paulo também não está inspirando lá muita confiança.